Se tem uma coisa que eu creio com toda a minha alma, de todo o meu entendimento, é que quando a gente se dispõe a clamar ao Senhor com toda a nossa alma e de todo o nosso coração, o milagre vem, a bênção acontece. Tem momentos que a gente precisa se dispor a vir para o meio, igual o homem da mão mirrada. O homem da mão mirrada, ele estava ali no cantinho, na beirada, ele estava ali nas sombras, mas quando Jesus olha para ele, era um sábado. Jesus não poderia estar curando, ele também não poderia estar se movimentando, trabalhando, fazendo absolutamente nada, porque os fariseus, os religiosos estavam ali para garantir que nada ia acontecer naquele sábado, porque eles estavam guardando aquele sábado. E Jesus chama aquele homem para o meio. E tem dias que você tem que decidir se você vai vir para o meio ou se você vai ficar no canto. Se você vai vir para o meio, você vai dar a tua cara a tapa, você vai se expor e você vai buscar por aquele milagre de todo o coração mesmo, ou você vai ficar pensando, nossa, mas o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim se me verem comentando ali na live? Esses dias a pessoa mandou mensagem para mim e falou assim, olha, eu não gosto de comentar na live, porque vai que alguém que eu conheço está ali também. Eu falei, o que tem? E o que tem você comentar na live ou a pessoa que te conhece ver que você tá ali? Tem que ser motivo de orgulho, alguém olhar para você e ver que você tá aqui num ambiente onde é falado da glória e da graça de Deus. A pessoa tinha que ter vergonha de alguém ver ela num lugar onde estava falando de promiscuidade, de coisas erradas, de pecado. Agora aqui, onde está sendo pregada a palavra de Deus, a pessoa tem que se orgulhar disso. Tem que se orgulhar. Porque aqui é um lugar onde nós pregamos a palavra do Senhor e é onde nós vivemos a palavra do Senhor e é onde a gente entra em comunhão com Deus. Então tem que se expor, sim. Tem que mostrar que você quer de verdade, sim. Tem uma forma que a gente chama a atenção de Deus. E a gente chama a atenção de Deus quando a gente vai para o meio, quando a gente se expõe, quando a gente mostra o nosso rosto, quando a gente não tem vergonha, Tem uma palavra, tem um versículo na Bíblia que é um dos versículos que mais me deixam impactadas. Porque a gente vê tantas palavras que o Senhor ele está acolhendo, ele está trazendo para perto, ele está ajudando, ele está falando que vai dividir o fardo, ele está falando que ele vai assumir o fardo, na verdade, ele está falando que ele vai tirar a tristeza, ele está falando que ele vai socorrer, que ele é o verdadeiro pastor. Mas tem uma palavra, escuta isso, tem uma palavra que diz assim, que se a gente se envergonhar do nosso Senhor Jesus, se a gente sentir vergonha do nosso Senhor, ele também não falará o nosso nome naquele grande dia, ele também vai se envergonhar de nós. Essa palavra é tão impactante porque assim, ele vai falando uma sequência de coisas que vão acontecer e ele diz, aquele que se envergonhar do meu nome, aquele que negar o meu nome, eu também negarei o nome dele diante do meu Pai. Ou seja, é tão perigoso essa adoração velada que as pessoas têm, essa adoração tão restrita, tão escondida, eu não posso me expor. Não, eu quero me expor, eu quero que as pessoas saibam que eu busco a Deus, que eu sirvo a Deus, que eu estou em ambientes onde falam da palavra de Deus, onde fala da palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. Busque com toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E eu não estou falando isso aqui para você ficar na minha live, não. Muito pelo contrário. Eu estou falando isso aqui para você procurar a palavra de Deus aonde você se sentir melhor. Não existe isso do pastor, do pregador, da pregadora falar, não, porque você tem que vir na minha igreja, você tem que ficar na minha live. Eu sou completamente contra isso. A minha equipe está aqui, eles me conhecem. Quando a pessoa do nosso ministério, quando as ovelhinhas falam assim, pastor, eu vou visitar tal igreja, pastor, eu vou em tal pregador, eu vou em tal, vai ter um evento que vai ter tal pregador que eu quero ouvir. Eu falo, vai, ouve a palavra, se enche de Deus. Eu já vi pregadores falando assim, não, porque você não pode ir para outra igreja, não pode assistir outro pregador, não pode ir naquele evento que vai estar aquele cantor, você é daqui. O reino de Deus é um só, Tem pessoas que tentam monopolizar, tem gente que quer monopolizar o reino de Deus, a palavra de Deus, como se só a igreja dela fosse uma igreja que pregasse a palavra, como se só a pregação dela fosse uma pregação que pudesse encher aquela pessoa de fé, de ousadia para buscar o Senhor, encher ela com a unção do Espírito Santo de Deus. Eu tenho algo comigo e algo que é do nosso ministério. Se a pessoa está em um lugar ou ela quer ir a algum lugar que está sendo pregada a palavra de Deus, vai.
Vai com fé, vai receber, receba de Deus, seja cheio, transborde na presença do Senhor. O reino de Deus é um só, é um só. Então, se você pensar assim, a pastora tá falando para mim buscar tanto porque ela me quer ali. Não, eu quero que você encontre alguém que pregue para você e você sinta que Deus está falando contigo através daquela pregação. Então, busque ao Senhor, porque quando você busca ao Senhor, quando você clama ao Senhor de uma forma diferente, não é uma busca assim, sabe, superficial. Não é uma busca onde você tá ali escondidinho, aonde nada vai te atingir, porque tem muita gente que ela quer buscar a Deus, mas ela não quer que nada atinja ela. Ela não quer que nada atinja a reputação dela. Ela quer buscar a Deus de uma forma em que a vida dela continue a mesma coisa, e não é assim. Quando a gente clama ao Senhor de uma forma diferente, quando a gente busca ao Senhor dessa maneira, que a gente vai pro meio, a nossa vida é exposta. A nossa vida se transforma. A gente se transforma. Guarda essa palavra no seu coração. Vem pro meio, não tenha medo de se expor, não tenha medo de expor a sua fé, não tenha medo que as pessoas olhem para você diferente, as pessoas vão julgar independente do que você faça. Se você ficar trancado dentro da sua casa pensando assim, eu vou ficar aqui trancado, eu não vou fazer nada porque daí ninguém vai me criticar. As pessoas vão criticar você porque você está trancado dentro de casa sem fazer nada, sem construir nada, sem alcançar nada, porque as pessoas são acostumadas a criticarem. São acostumadas. Tem gente que chega que ela não está buscando a palavra de Deus, ela não quer receber uma oração, ela quer encontrar defeito. E aí às vezes eu vejo essas pessoas aí nos comentários e é assim, elas reclamam sempre de alguma coisa. Ah, porque eu não gostei disso em você, não gostei daquilo em você, não gostei de tal coisa em você. Mas se eu tentar agradar ela e eu mudar tudo aquilo que ela fala que ela não gosta em mim, daqui a pouco ela vai procurar outro motivo, porque tá dentro da pessoa procurar um defeito, procurar algo para criticar. Então você não pode manter os teus olhos nesse tipo de pessoa. Você tem que buscar o Senhor, você tem que ir pro meio, você tem que clamar, você tem que orar e você tem que dizer: Jesus, eu não saio da tua presença nunca na minha vida, jamais na minha vida, e nada nem ninguém vai conseguir nos separar, vai conseguir tirar a comunhão que eu tenho contigo. Nada pode conseguir separar, não pode. Sabe por quê, ovelhinha? Tem muitas vezes na nossa vida que a gente quer um milagre, mas a gente não está disposto a pagar o preço para receber aquele milagre. Tem momentos que a gente precisa, ovelhinha. Precisa clamar ao Senhor e buscar o Senhor, como se o nosso coração e a nossa vida, ela dependesse daquilo ali. Fazer um propósito de oração com Deus. Tem gente que está aqui comigo agora na live, não surge o seu coração, porque é o Espírito Santo de Deus que está falando isso aqui para te ensinar. Tem gente que você nunca fez um propósito de orar de madrugada. Você nunca fez um propósito que você falou assim: pai, essa semana eu vou acordar todos os dias 3:30 da manhã, vou acordar todos os dias 2:30, 4 horas, 4:30 para fazer um propósito de oração. Tem ovelhinhas que estão aqui que nunca você fez um propósito de jejum, e jejum não é só comida. Você pode tirar qualquer coisa. Quando você vai fazer um jejum, é algo que quebre a sua carne, é algo que você está habituado, mas você vai tirar por um período de tempo para quebrar a sua carne. Tem ovelhinha que está aqui que você diz assim: eu faço a campanha, mas eu quebro a campanha. Se o médico falar para ela: olha, você vai tomar esse medicamento aqui certinho, esse antibiótico aqui certinho, de 8 em 8 horas, sei lá, por 7 dias, por 10 dias, ela faz aquilo ali religiosamente, ela não perde a hora, ela toma o remédio na hora, ela vai os 10 dias certinho, porque ela pensa: meu Deus, foi o médico que falou pra mim. Mas quando alguém fala pra ela, um pregador, uma pessoa que tá sendo enviada pelo próprio Deus, fala pra ela: faz essa campanha, faz esse propósito de oração, ela não faz a campanha certa, ela quebra a campanha. Tem dias que ela não vem, tem dias que ela fala: tem a campanha hoje, mas eu tenho outra coisa pra fazer. Porque no coração dela não é tanta prioridade. Mas a gente precisa pagar o preço, a gente precisa ir para o meio. A gente precisa fazer o que Jesus está ordenando que a gente faça. A gente precisa se colocar em uma posição de dizer assim: a minha reputação não é nada. O meu ego não é nada. Se for para quebrar a minha carne, eu quebro a minha carne. Mas eu faço aquilo que o Senhor manda, eu obedeço o que o Senhor me pede, e eu me exponho para receber a bênção do Senhor sobre a minha vida.
Davi, ele se expôs de uma maneira que, se ele fosse derrotado ali, seria a maior humilhação da vida dele. Imagina que ele foi falando, Davi, ele foi narrando o que ia acontecer. E Davi diz assim: hoje o Senhor dos Exércitos vai me entregar esse gigante. Hoje esse gigante vai morrer e eu vou trazer a vitória para o povo de Israel, porque ele vai cair aqui nesse vale. Ele foi narrando o que ia acontecer. Imagina se ali naquele momento Golias não fosse derrotado. Imagina se ali naquele momento Golias machucasse, ferisse ele, ao invés dele ferir o gigante. Ele passaria a maior humilhação da vida dele. Mas ele decidiu se expor porque ele confiava em Deus. Ele confiava no Senhor. A confiança dele em Deus era tão grande que ele foi falando o que ia acontecer, ele entrou naquele vale com autoridade, com confiança, e aconteceu exatamente como ele falou que ia acontecer. Aconteceu exatamente como ele determinou que ia acontecer. Então escuta em nome do Senhor Jesus. Às vezes você está aí, Deus está falando com alguém hoje aqui, às vezes você está aí pensando assim: eu não sei se eu consigo me expor. Eu não sei se eu consigo ir para o meio e se eu passar uma humilhação? E se eu for envergonhado? E se eu chegar lá falando que eu vou conseguir aquele emprego e eu não conseguir aquele emprego? E se eu chegar e aquele relacionamento não dá certo? E se eu abrir essa empresa e amanhã eu ter que fechar a empresa? Então você está pensando em muitas coisas que podem acontecer com você e você ser humilhado, quando na verdade você deveria colocar uma confiança aí dentro do teu coração e dizer assim: Deus está comigo e tudo sairá bem, tudo dará certo, tudo dará certo, tudo dará certo. Não tenha medo de se expor. O medo que você está tendo do que as pessoas vão dizer, o medo que você está tendo da crítica, o medo que você está tendo da humilhação, está paralisando você nesse vale, está trancando os teus caminhos nesse vale. Não adianta ficar apegado, mas o que vai acontecer se eu passar essa humilhação? E se você chegar a passar essa humilhação, ergue a tua cabeça, continua caminhando, as pessoas vão falar daquilo ali 5 minutos, 10 minutos, 3 dias e já vão esquecer. As pessoas são assim. E você travando a tua vida, parando os teus caminhos, parando os teus sonhos. Porque e se acontecer uma humilhação? Não pense assim. Se Davi tivesse pensado assim, ele nunca teria derrubado aquele gigante. Porque ele iria pensar, sabe o quê? Vai que eu chego lá falando que esse gigante vai cair, esse gigante não cai. Vai que eu chego lá e eu falo que esse gigante vai se prostrar e sou eu que saio correndo de lá. Não. Ele vai na fé. A gente vai na fé. A gente vai na fé em nome de Jesus.